todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pontos nos Mis. Eu sou a Catarina Silva e comigo hoje não está nesta apresentação a nossa querida Sónia Sobral, mas estará durante a conversa. Este episódio é um episódio muitíssimo especial e porquê? Porque é o primeiro de 8 que nós fizemos mais dedicados ao acordeão, mas que, como sempre, tem um paralelo para os outros instrumentos. Esta primeira conversa é sobre estudar em Portugal ou estudar fora de Portugal, quais é que são os prós e os contras destes dois cenários. Por isso, se também tu estás a tentar decidir se vais estudar fora ou se deves ficar em Portugal, esta é uma conversa com informações importantíssimas para ti. No entanto, se és de outro instrumento que não o acordeão e também gostavas de nos ver a conversar com alguém muito importante do teu instrumento, manda-nos um e-mail para pontosnosmis@gmail.com ou manda-nos uma mensagem no Instagram ou no Facebook. Diz-nos com quem gostavas de nos ver a falar, diz-nos sobre o que é que gostavas de ouvir essa pessoa a falar e nós atenderemos aos vossos pedidos. Da nossa parte é tudo, deixávamos com uma conversa fantástica que deu imenso prazer a fazer e na qual contámos com a presença de 6 acordeonistas, jovens acordeonistas muitíssimo promissores, que deram o seu testemunho em primeira mão, tanto sobre como é estudar em Portugal, como é estudar fora de Portugal. Por isso, sem mais demoras, deixamos-vos com um belíssimo episódio. Bem-vindos aqui à nossa primeira conversa de acordeonistas fantásticos. Epá, deixem-me dizer-vos que é mesmo um privilégio enorme poder estar aqui a falar convosco, ainda que não estejamos todos na mesma sala, mas na mesma sala virtual, pelo menos dá-nos essa facilidade. E temos aqui uma geração de acordeonistas que promete, não é, Tita? É verdade. Tantos jovens músicos tão talentosos, com percursos tão ricos e ainda tão novos. Yeah. Não é assim? Yeah, verdade. E então, vamos passar a apresentá-los, a apresentar-vos. Posso começar eu pelo nosso querido João Palma, um premiado acordeonista. Perdoa-me que eu vou resumir um bocadinho muito as vossas biografias, mas deixamos a quem esteja realmente interessado em conhecer melhor o vosso percurso, até porque tem aqui coisas mega interessantes e que iriam consumir-nos aqui algum tempo se estivéssemos aqui a descrever, nomeadamente os teus prémios, João, fantástico. De Lolé, és de Lolé e começaste a estudar com o professor Nelson Conceição. Depois decidiste enverdar pela música improvisada e pelo jazz. Tu és aqui o moço assim mais fora da caixa deste leque. Isso é fixe. Bem-vindo a esta conversa. Obrigado. Muito bem. Depois, olha, podemos continuar com a Flávia. A Flávia é da Guarda e começou a estudar com a professora Carisa, correto? Exatamente. E agora está a estudar fora, está a estudar em Espanha, aliás, no País Basco. É isso mesmo. Ok. Depois o Pedro Santos, vem de Vila Nova de Gaia, estudou com o professor Vítor Monteiro, queridíssimo professor, na Escola de Música de Peruzinho e atualmente está na licenciatura, no terceiro ano de licenciatura em Performance, na Universidade de Aveiro com o professor Aníbal Freire. Exato. É isso mesmo. E também da professora Carisa temos a Jéssica, que também está a estudar no País Basco, na mesma classe que a Flávia, certo? Exato. Sim. As duas na licenciatura, não é assim? Uhum. E a Jéssica é de Castelo Branco. Exatamente. Também com um currículo vastíssimo. Se a gente começasse hoje aqui a falar, acabávamos em 2026. E de seguida o Flávio Rodrigues, que vem da melhor cidade para se viver, que é Viseu. E exatamente, é mesmo, não estou a dizer nenhuma mentira. E está neste momento em Londres, na Royal Academy of Music, com o professor Oney Murray,
já com alguns concertos também pela zona e participação em alguns festivais e estreia de obras, é isso, não é? É isso, é. Resumi bem? Está bem resumido, está Ok. ótimo. Pronto, e o nosso último convidado de honra é o Francisco Martins, também é de Castelo Branco, também estudou com a professora Carisa e está a estudar, está no primeiro ano de mestrado em música, ou seja, em performance, no Politécnico de Castelo Branco, certo? O professor. Exatamente. Exato. Uma referência também a nível nacional, tal como a professora Carisa, claro. Fantásticos. Epá, que maravilha. Mesmo fixe. Ixi. Ok. Temos aqui uma grande representatividade, não é? Yeah. Imensas pessoas de imensos sítios diferentes, outras Sim. até às vezes o mesmo sítio. Olha, muito fixe. Sim. Também foi uma preocupação nossa, de algum modo, conseguir juntar-vos a todos e para podermos, para que esta conversa também tenha mais variedade possível nas respostas que nós temos aqui. E por mim, começamos já pela primeira pergunta. Isto não tenciona ser uma entrevista global, mas mais uma conversa, portanto, sintam-se à vontade para interromper ou para questionar também os vossos colegas, se assim o desejarem. Complementarem as respostas. Sim, eventualmente, sim. Então, olha, vou começar por ti, Flávio, pode ser? Ok. Na verdade, eu disse Flávio, mas pode ser Flávio. Desculpa. Não, tem que ser mais, confuso. tem que ser mais clara, Pois. Ok, pronto. Flávio, o que é que te motivou para estudares fora e que benefícios é que tu identificas? A pergunta vai ser respondida por todos, ainda que não haja, nem todos estão a estudar fora, mas a estudar em Portugal também foi uma opção. Portanto, a ideia aqui é um bocadinho contrapor esta ideia de se eu quiser estudar fora, que benefícios é que terei, ou se eu quiser estudar em Portugal, que eventualmente que outros benefícios é que encontrarei. Ok. Ora, para mim o que me motivou foram os meus pais. Ok. Aí está fora. Porquê? Porque eu acabei, ou estava a acabar, não é, o secundário e andava não totalmente perdido, porque eu sabia que era para estudar acordeão, mas um bocadinho perdido para onde é que vou, onde é que vou estudar. E depois os meus pais, mais o meu pai, porque ele também toca acordeão, é que disse, olha, porque é que não tentamos lá fora? E por acaso ele tinha encontrado informação que tinha aberto as inscrições para a Royal, super cedo, em dezembro de 2017. E então fui e fiz e entrei e a partir daí já só me foquei nisso e nem sequer me inscrevi noutras escolas e decidi logo que queria ir para Londres. Mas ao mesmo tempo, porquê Londres? E a motivação de ir para Londres era também porque a indústria musical em Londres é gigante. E então, e os benefícios disso, e que eu já esperava também, é que houvessem muitas oportunidades. E há, e é verdade que há, e vão sempre surgindo, e foi por isso também. Oportunidades, dizes, performativas ou mais no âmbito? Sim, tanto no âmbito, tanto no âmbito do estudo, Da formação? Sim, porque na Academy todos os dias está a ver alguma coisa, ou seja, uma masterclass, um workshop ou um concerto de um músico famoso qualquer, todos os dias alguma coisa. E isso acaba por contribuir para o nosso crescimento como músicos. Portanto, na parte do estudo é bastante influenciado isso e também, ao mesmo tempo, porque as oportunidades de performance, de atuar dentro e fora da Academy, também surgem devido a esta enorme indústria musical, porque há inúmeros concertos que vêm de fora da Academy e falam com a Academy e pedem músicos da Academy e depois nós vamos tocamos. Yeah. Fixe. Também Flávia, um bocado... desculpa. Sim.
Já agora tu, Tita, força, o que é que ias dizer? Eu ia falar do intercâmbio cultural, porque depois em grandes centros, certamente isso também é uma coisa que está muito presente, não é? De conhecer pessoas de muitos sítios que vêm com vivências muito diferentes, com abordagens muito diferentes, mesmo a nível de colegas, nem sempre também toda a formação vem só dos nossos professores, não é? Muitas vezes vem dos nossos colegas. É bem verdade isso. Já. Flávia, tu sentes o mesmo aí Em São Sebastião, sim, eu partilho as mesmas experiências que o Flávio. Conhecemos bastantes pessoas de várias culturas, para não falar também que os professores são de vários países, não são só aqui de Espanha. Sei lá, por exemplo, temos professores da Bielorrússia, de qualquer parte do mundo, França, qualquer parte do mundo, e isso é muito beneficioso para nós conhecermos várias culturas e vários pontos de vista musicais e também da vida, não é? Uhum. E o que é que te motivou mesmo a estudar fora? Foi isso em específico? Foi mais viver uma experiência fora de Portugal e saber como é que era a vida académica noutro país, como é que viviam a música no país e conhecer outro país totalmente diferente. Foi basicamente isso. Mas houve uma motivação especial para ser aquela escola e aquele professor, eventualmente, ou foi, sei lá, a professora que recomendou? Sim, foi assim uma escolha muito, muito à toa. Nós tivemos uma masterclass com o Gorka Hermosa, também é acordeonista basco. Foi lá a EPAB e fez uma masterclass e pronto, e passou-se a masterclass e depois no momento de eu fazer as provas para as universidades, Castelo Branco, Évora, pensei, eu não quero ficar em Portugal, para onde é que eu vou? Falei com esse professor, falei com o Gorka, perguntei-lhe quais é que eram as universidades mais prestigiosas em Espanha, porque também não queria ir muito longe de casa. Perguntei-lhe e ele disse logo que a Musiken era das melhores de Espanha e eu fiz uma questão, olha, por que não? Fiz as provas, entrei e pronto, foi assim uma coisa muito rápida, foi uma coisa muito instantânea e não tive tempo sequer para pensar se vou ou não. Fiz as provas, entrei e nem pensei duas vezes. Muito bem. Então, olha, agora pergunto à Jéssica, porque como ainda por cima, estando na mesma escola, quais é que foram as tuas motivações? No meu caso, eu tinha feito uma masterclass com o Inaki o ano antes de fazer as provas, então eu já conhecia mais ou menos o professor e tinha-me identificado bastante com ele. E pronto, depois sabia que a Flávia também estava lá e estava super contente e fiz umas pesquisas sobre a universidade e achei super interessante a oportunidade. E como eu sempre quis estudar no estrangeiro, pronto, fiz as provas, entrei e a escolha foi feita rápido. Pronto. E querias sempre estudar no estrangeiro por alguma razão específica? Era também para viver um pouco fora, para conhecer outras culturas? Para viver fora e também saber o que se fazia no mundo do acordeão fora de Portugal, experimentar o que é que havia no resto do mundo. Okay. Muito bem, muitos convidados muito curiosos que nós temos. Adoro. Boa. Jéssica, cuidado só com o teu microfone para não Ok. Para não fazer muito ruído. Acho que estás aí a bater com ele no teu peito. Pedrito, e a ideia de estudar fora? Foi pensada ou nem por isso? Por acaso, a ideia de estudar fora foi pensada, mas foi muito antes de chegar o momento. Isto porque eu tenho uma irmã mais nova e tudo, eu queria acompanhar a minha família de perto e eu estando em Aveiro consigo ir e voltar todos os dias, o que é muito vantajoso. Nós vemos que viver sozinho há sempre aquele trabalho. Isso não era um problema, mas também desde a conjuntura da situação económica não é muito sustentável para poder eu ir estudar fora e depois eu tentar apoiar-me, era muito complicado. Nós sabemos como é trabalhar e estudar, mas sinto-me satisfeito onde estou, por isso. Ok, boa. Fantástico. Pronto, e agora o Francisco também está a estudar em Portugal. Francisco, como é que foi? Como é que foi a escolha feita? Bem, a minha escolha foi, como eu sou albicastrense de Castelo Branco, e temos aqui uma grande escola para acordeonistas com o professor Paulo Jorge Ferreira,
Eu como já conhecia o professor, isto na minha cidade foi assim uma escolha um pouco fácil. Foi mesmo a Óbvio. minha Para que ir primeira mais opção. longe? Não É, é? foi um pouco o comodismo. Bem, um comodismo muito informado ao mesmo tempo, não é? Porque tenho a Claro, certeza que claro, se não claro, gostasses, não ias. claro. Claro. Também fiz provas Muito para bem. Évora, mas depois Uhum. acabei por ficar por aqui. Muito bem. Pronto. Não chegaste a concorrer fora sequer. Portanto, tipo, isso foi logo uma Não, cena que não, puseste de parte. não, não. Eu ainda pensei, foi um pouco como o Pedro. Pensei antes, um pouco tempo antes, mas fui adiando essa hipótese, se calhar talvez no mestrado, ahm, talvez na licenciatura continuo aqui em Portugal e ficou assim. E já agora eu aconselho-vos, pelo menos Erasmus é fixe. A experiência de Erasmus é altamente. Eu estive na Estónia meio ano e voltaria a ir. João Palma, diz-nos tu, Eu moço. estou como tu. Eu estou como tu. Eu fiz Erasmus este primeiro semestre em Paris. Boa. Tive lá 6 mesinhos também. E epá, foi uma experiência. Pronto, eu também, como estou neste momento no mundo do jazz, é um bocadinho. Eu sei que é um bocadinho, toda a gente sabe que é um bocadinho diferente. Pronto, em termos de. Pronto, digamos que não é um propósito ter um instrumento e estudar esse instrumento, é mais estudar a linguagem, estar com o pessoal. Pronto, e eu estive em Paris. Epá, e eu senti. Eu acho que é bom para toda a gente, pelo menos, ter alguma experiência no seu ramo, quer seja na música ou em qualquer sítio fora do seu país, para conseguirem perceber o que é que temos cá no nosso. Eu acho que às vezes isto é muito assim. Epá, e para mim foi uma experiência incrível. Eu voltaria a repetir outra vez, se fosse preciso. Pelo menos agora não, mas foi uma experiência muito enriquecedora a vários pontos, em termos de independência, em termos de lidar com uma cidade. Pronto, Paris é uma cidade que está sempre em movimento, está sempre a acontecer alguma coisa. E acaba por também dar-te uma certa bagagem, depois voltas para aqui com outros olhos, digamos assim. Sim. Eu gostei muito dessa experiência. Mas é importante isso que dizes nem sempre a galinha do vizinho é melhor que a nossa, não é? Claro, claro. E nós temos há muito esta ideia de que se tem um nome estrangeiro é porque é bom, se não é português então é porque ainda é melhor, mesmo nós quando vamos tocar fora, então se vamos tocar a Espanha então é porque somos fantásticos. Claro, claro. Nem sempre, não é? Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Pois não. Mas é importante essa ideia de ir para fora para valorizar o que temos cá dentro, ou então ir para fora e voltar para valorizar Com ainda ideias. mais. Exato. Portanto, moços que estão fora, voltem, está bem? Faz favor. Bom, Sim, então, lá olha, está. Ai, desculpa. Fala. diz. Não, eu ia dizer Não, que nem tudo era um mar de rosas, não é? Também temos certos pontos que não são tão beneficiosos. não é? Já lá vamos. Nós queremos saber esses podres todos. Mas pronto, aqui não há muitos. É só mesmo estando longe da família e é isso. Bem, Sónia, eu sinto que a segunda pergunta já foi em parte Sim. respondida, não é? Em relação Sim. às vossas expectativas, porque quem ficou também ficou claro porque é que ficou e quem foi também ficou muito claro quais é que eram, o que é que estava à espera de encontrar lá. O que falta saber é se realmente tudo aquilo que vocês estavam à espera de encontrar, encontraram. Em termos de formação, em termos de oportunidades, em termos de enriquecimento cultural. Sim. Jéssica, podemos começar por ti. Desculpa, Sónia. E precisamente já agora, se puderem contrapor com uma ou outra desvantagem, agora pegando um bocadinho do que a Flávia diz, nem tudo é um mar de rosas, mas então vamos tentar trocar isso por miúdos. Então, no meu caso, aquilo que eu estava à espera era encontrar um programa educativo que se adaptasse muito a nós e que também nos desse a conhecer outras coisas que talvez noutras universidades não há.
E a verdade é que aqui onde eu estou a estudar, pronto, no caso, encontrei bastantes coisas super interessantes. Pronto, vou-vos dizer algumas. Uhum. No caso, nós temos disciplinas sobre a manutenção do acordeão, coisa que eu Uau. acho que não há em algumas universidades, pronto, em muitas. Temos também música tradicional, aulas só sobre música tradicional, sobre Uau. transcrição para acordeão, orquestra, improvisação, várias coisas, e pronto, era isso que eu buscava ao sair de Portugal, era isso que eu estava à espera, de encontrar uma universidade que me desse bases muito fortalecidas para no futuro eu poder transmitir isso aos meus alunos, no caso. E muito abrangente, não é? Exato, Super abrangente. exato, exato. E pronto, essas eram as minhas expectativas e foram... Também temos repertório, a evolução do Exato. repertório, que também é muito bom para começarmos a dar aulas. Podemos Ok. sair daqui e sabemos o repertório de Literatura. França, da Alemanha. Exato, de Repertório cada do acordeão. país, de cada país, tudo o que há de repertório Uau, fantástico. é muito importante. Mesmo. Técnica de Alexander, técnicas corporais. Sim. Gravação. Mas isso são disciplinas do curso ou são coisas pontuais? Não, que vão- são de curso. fixas. São obrigatórias. Uau, Mesmo fixe. acho Que também são altamente. 4 anos e não 3. Porque Pois, temos uma exato. carga horária muito, muito Essa pode excessiva. ser uma desvantagem se alguém quer. Manda vir, Jéssica. Manda lá vir as desvantagens. Também queremos saber. Não, eu estava É a muito referir ao intenso. facto de serem 4 anos, Uhum. em vez de 3 de licenciatura, pronto. E é verdade isso que a Flávia estava a dizer, que é um programa, na verdade, muito rico, mas também muito intenso, por isso serem 4 anos, e dividem as disciplinas de 2 em 2 anos, ou seja, os 2 primeiros anos são mais teóricos e os 2 últimos anos são mais ligados à parte de interpretação, performance. Sim, Aqui é exatamente a mesma coisa. fixe. Eu acho que isso é mesmo interessante Uhum. também para percebermos o que é que nós queremos. Se queremos estar mais ligados à parte da teórica, né, que ser professores, ou à parte da performance, Uhum. dar concertos e assim. Mas vocês estão no curso de performance, não é? Sim. Mas tem uma carga horária, mas tem uma carga teórica no início mais extensa e Sim, a parte performativa um bocadinho mais para o final do curso, é isso? Sim, Exato, é isso. sim. Flávio? Eu fiquei um bocadinho com inveja de ter essas cadeiras todas relacionadas com o acordeão, não é? Aqui na Academy é um bocado mais geral. Uhum. As cadeiras que eu tenho são, por exemplo, Artistic Development e Professional Development, são coisas em que nos preparam para a vida de artista pós estudos, como ter uma carreira sustentável e como conseguir viver e ser dependentes de, por exemplo, só de dar concertos. E temos cadeiras mais nesse sentido. Mas a parte boa é o Owen, o meu professor, preocupar-se com tudo, e então nós já tivemos uma série de workshops e masterclasses. Também já aprendi, já abrimos um acordeão todo e aprendemos a afinar e tudo em workshops desse género. Olha, eu acho que isto é mesmo brutal, porque no outro dia um aluno meu ficou com um botão preso e foi tipo um pânico naquela sala. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu não sei arranjar um acordeão. Mas andei lá com um lápis e aquilo lá se resolveu, mas eu pensei, podia ser muito grave. Mas olha, isso é mesmo muito fixe vocês estarem a falar sobre isso, porque mostra mesmo que quando nós fazemos a escolha de para onde é que nós vamos estudar, muitas vezes nós também não tomamos, se calhar, as decisões assim com tanta consciência quanto nós podíamos, porque nós nem sequer sabemos, afinal, em que direção é que eu quero ir. Afinal, o que é que eu procuro, afinal, do que é que eu preciso. Mas vale mesmo a pena pensar um pouco sobre isso e escolher a escola que mais nos vai orientar, pelo menos para já, porque nós temos imenso tempo pela vida para aprender tudo aquilo que ainda não aprendemos. E há uma coisa que eu acho que é bem importante, que é, nós não precisamos de saber tudo. Embora nós tenhamos muito aquela urgência de saber coisas e de ver e vir e de experimentar, e eu acho que isso é tudo fantástico e ótimo, também temos que ter a consciência de que nós nunca vamos saber tudo e não precisamos de ser expertos em tudo para sermos muito bons naquilo que nós fazemos.
E acho que às vezes, enquanto estudamos, pelo menos essa foi um pouco a minha experiência, é sempre aquela urgência de, mas eu ainda não sei sobre isto, ainda não sei sobre aquilo, mas eu também ainda não fiz. E temos muito aquela coisa de querer ir saber. E é fantástico, mas cada coisa de sua vez, não é? Sim, exatamente. E os meninos que ficaram cá? Estão muito caladinhos, depois começamos pelos outros. Federica, avança. Diz-nos sobre a tua experiência, o que é que achaste que foi assim mais benéfico nessa escolha de ficares por Aveiro e o que é que achas que poderá estar assim mais em falta? Olha, eu gostei muito da experiência que partilharam aqui do pessoal de fora, que foi muito interessante. Eu por acaso já tive workshops, já abri o acordeão. Se não sabes, com o Sr. Gil, famoso. Claro, Sr. Gil, sempre. Ele safa-nos de tudo. É impressionante. E nós já temos masterclass e workshops sobre isso, mas foi sempre fora da universidade. Isto não foi nada relacionado. Eu fico contente por estar perto de casa e tenho sempre o apoio dos meus pais, emocionalmente, financeiramente, em tudo. Não preciso estar a preocupar com algumas coisas que depois era complicado. Porque eu só tenho de me preocupar com uma viagem e é isso. De resto, até é bom porque é tempo para descansar. Estás ali e não podes fazer nada. Que bom que tu tens consciência disso, moço. É fantástico, porque senão bate sem doido. Mas em Aveiro, uma das coisas que eu mais expectava era mais interesse pelo acordeão, mas não dos professores, mas por exemplo dos alunos. Achei muito estranho que alguns ficavam intrigados porque há uma classe de acordeão, porque há pessoas que ficam um bocado intrigadas que é estranho para mim, que eu sou uma pessoa que gosta muito de estar no palco. Eu gosto de mostrar o que faço, não por arrogância, mas por entusiasmo. E então é interessante que eu vejo, vamos fazer uma apresentação dos instrumentos, vamos falar de organologia. E então, o professor vira-se para nós, vamos tocar. Ninguém queria tocar. E eu vi-me, olha, ok, eu toco por todos. Mas achei interessante porque as pessoas não conhecem o acordeão. E mesmo assim estamos aqui com um curso superior e algumas pessoas não o conhecem, o que é estranho para mim. Mas falas, desculpa estar a incomodar, falas mesmo dos alunos da classe de acordeão? Não, alunos de classe fora de acordeão. Ok, agora já está. Não, da classe de acordeão todos sabem o que é. Não, estamos mal. Mas, Sónia, acho que a Sónia teve essa experiência. Quando eu estive em Aveiro, eu também tive essa experiência. Eu acho que não é uma coisa da universidade, tem a ver com Portugal e tem a ver com o nível de conhecimento que as pessoas têm do instrumento, mas no geral. Por isso, tipo, quando tu dizes que tocas acordeão, mesmo quando chegas à universidade e mesmo sendo, à partida sendo pessoas que já tiveram um percurso musical muito mais intenso do que outras, em imensos conservatórios também ainda não há acordeão, não é? Não. Então, chega à universidade e há muita gente que ainda é surpreendida por... para o quê? O acordeão estuda-se aqui. Sim. Também se estuda no ensino superior. Nós também ouvimos isso, mas eu acho que é cada vez menos e eu já nem dou importância a isso, sinceramente. É tipo, antes chateava-me imenso e agora simplesmente eu acho que é a pessoa que não está, pronto, não está no sítio certo, à hora certa. Pode ser pessoas que não têm tanta curiosidade. Acho que é natural, nem todos sentimos esse instinto de que é isto. Caramba, já não se compreende. Mas encontra-se outros casos. Eu tenho colegas que, infelizmente, só existe este curso da Universidade de Aveiro, que é o curso de bandolim. Sim. I know. E eu acho muito engraçado porque eu toquei com um colega de meu bandolim nos tempos do conservatório e depois vimos para a universidade. Só existe este curso cá. Depois, só na Alemanha. É complicado para este tipo de pessoas. Mas as expectativas que a universidade não correspondeu assim também foi mais... não temos assim tantos concertos como isso. Eu acho estranho. A universidade não promove tantos concertos, mas promove muitos eventos como pessoas da vida de fora. É mais integração de quem vem de fora para dentro do que de para dentro para fora. Pois lá está, a galinha da vizinha, não é? A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Pois é.
Francisco, Deixa-me só dizer força. que aqui também é assim. Aqui há, não tanto dos alunos da universidade, mas os professores da universidade. E isso é que é incrível. Como assim? Como Porque assim? os professores da universidade, há muitos professores aqui na Academy que veem um aluno a estudar acordeão numa sala ou a passar por eles e eles perguntam que instrumento é esse? E nós dizemos, é um acordeão e depois eles dizem, não sabia que havia acordeão aqui na Academy. Ai, Fantástico. Ai, não acredito! Isto é surpreendente. E eu, claro que já falei sobre isto com o meu professor e ele disse-me assim, olha, quando passares por esses professores, por essas pessoas, só tens a dizer assim, sim, há o departamento de acordeão na Academy já existe há mais de 30 anos. yeah. É mesmo! E depois, eu acho que também é culpa da universidade. A Catarina estava a dizer que não, mas eu acho que é, porque a universidade pode criar projetos e concertos, eventos, e principalmente em música de câmara, em que liga os vários departamentos, em que põe toda a gente a trabalhar uns com os outros e mostra, e aí começa a mostrar tudo o que há e tudo o que tem. Portanto, nesse aspecto, acho que é culpa também da escola e não só da cultura. Nós aqui, por exemplo, na Musicane, temos tipo uma semana durante o curso, uma semana não, 3 semanas, que são chamadas as semanas intensivas, que os compositores da escola compõem obras para depois nós podermos tocar, e muitas delas têm acordeão, onde vários grupos de música de câmara se unem, tocam essa obra e estreiam essa obra em várias salas, o que é muito bom. Lá está também, nós por acaso, nós não sofremos nada disso Não. existe acordeão, não, é um instrumento como os outros, e eu acho que é mesmo por causa disso, porque incentivam todos os instrumentos, e aliás, nós agora até tivemos a fazer alguns concertos aí em Portugal, em Castelo Branco, na Covilhã e até em Salamanca, e por aqui pela Espanha, de um ensemble de acordeões, e até tivemos o apoio da Musicane para fazermos essa viagem, e por isso nós aqui, por acaso, é 5 estrelas esse aspecto de apoiarem o acordeão. Sim, eu creio que nós também temos essa facilidade porque a diretora da Musicane é acordeonista. Então eu acho que isso também ajuda bastante. É uma cunha. Olá lá! Isso ajuda Então é bastante. isso! Seja pequena, é uma coisa. Malta, vocês, eu acredito, vocês ainda vão ser diretores das escolas. Altamente. Fazer história, vamos mudar isto. É isso. Francisco, como é que é em Castelo Branco? Bem, sem dúvida que a melhor coisa que a Isarte aqui tem é o professor de acordeão. Mas por um lado, uma desvantagem é que também, ligado ao acordeão, só temos o instrumento e música de câmara. Pois as outras disciplinas são normais de cada universidade. Uhum. E penso que isso é uma coisa que falta mesmo. Por exemplo, falando do caso da Jéssica e da Flávia, há umas semanas veio cá o departamento, como elas disseram, o departamento de acordeão, e apresentaram o curso, todas as disciplinas, e é realmente uma pena todas as oportunidades que eles dão aos alunos e que não existem em muitas universidades. E acho que não existe aqui em Portugal sequer. Uhum. Em termos de concertos, sim, aqui a universidade também não temos muitos concertos, mas devido ao crescimento do acordeão em Portugal, graças, por exemplo, à Associação Fall Fest, existem sempre muitas oportunidades. Muito bem. Falando, por acaso estava a falar nessa situação de não reconhecer o acordeão como um instrumento a sério. Eu nunca tive essa sensação, pelo menos no conservatório e na universidade. E a Jéssica sabe bem disso, porque o acordeão no Conservatório Regional de Castelo Branco é um dos instrumentos mais prestigiados. Exato. É. Sempre que havia um concerto, era sempre os acordeonistas. Exato. Claro que isso houve sempre fora
na rua, nas aldeias, pronto, em sítios que não estão tão evoluídos. Mas mesmo na universidade o acordeão está bem colocado e penso que os estudantes têm noção do instrumento poderoso que é. Eu acho que essa situação melhorou bastante nos últimos anos, mas atenção, eu acho que quando nós também estamos a falar de meios como conservatórios e não sei o quê, acabam por ser meios muito favorecidos em relação a este assunto do acordeão, porque eu não sei bem qual é que era o sistema que vocês frequentavam no conservatório, mas eu estava no conservatório e depois andava numa escola que não tinha nada a ver com o conservatório, e aí, era mesmo desconhecimento total. Quando eu tocava nos concertos da escola, ninguém conhecia o acordeão, o pessoal ficava mesmo tipo, que instrumento é esse? Mas isso também toca essas músicas e não sei o quê. Portanto, isto depende, acho que é muito... Estás a falar da escola regular. Sim, mas isso é natural. Sim, é natural. Sim, na escola até era todos os instrumentos. Sim, sim. Não levavam a música a sério. Yeah. Bué, o que é isso? O que é essa flauta? Não, é natural. João Palma, o que é que foi? Falar sobre a minha universidade. É isso. Fala um bocadinho dos benefícios da tua formação e dos podres, portanto, que é para. Claro. Tem alguns podres. A minha universidade é assim. Eu acho que as condições da minha universidade são muito boas. Acho que é uma universidade que é grande, tem espaço, tem muita gente. Mas pronto, é assim, a minha licenciatura, pronto, eu estou no último ano, tem sido solitária. Ou seja, eu não tenho aquela pessoa do mesmo instrumento para dizer, olha, como é que fizeste ali? Pronto, sou o único acordeonista na escola. Mas por um lado também acaba por ser engraçado, de certa forma, porque não temos aquela pessoa para estar a dizer mas eu fiz isto e tu não fizeste. Então pronto. Mas eu acho que pelo menos onde eu estou, no jazz, o acordeão acaba por ser um bocadinho desvalorizado em termos de... Não estou a dizer em termos, por exemplo, da pessoa tocar bem ou tocar mal, ter a linguagem, pronto. Estou mesmo a dizer que simplesmente não é chamada, por exemplo, eu toco contrabaixo, estou em jazz, nem que eu faça só ali um walking bass e pronto, e chamam-me para alguma coisa porque pronto, é um instrumento que está enraizado mesmo na tradição do jazz e pronto, e é sempre chamado e estão sempre a precisar também. Pronto, o acordeão eu acho que acaba por ser um bocadinho mais complicado. E por isso temos que criar um escape ou uma coisa do género, que é criar tu a tua própria coisa, o teu próprio trio, o teu próprio quarteto e pronto, e fazeres tu as coisas, porque é muito difícil ser chamado assim para... Felizmente tenho conseguido várias coisas e ainda bem, mas é complicado e mesmo para entrar em acordeão jazz acaba por ser um bocado radical, porque os próprios professores que te avaliam nas tuas provas, por exemplo, a licenciatura, o mestrado, seja o que for, também não estão informados porque nós não temos professor de acordeão, essa é que é a verdade. Pronto, e passa um bocadinho por aí. E é isso. Pois, Vamos ficar nós a marcar o nosso caminho, não é assim? Sim. Claro. É isso, é que instrumentos que já têm centenas de anos de caminho não é? já têm a autoestrada feita, nós ainda estamos a desbravar caminho e é muito ingrato, é muito difícil. Só uma pergunta para o João, estudas com um professor de piano, por exemplo? Eu estudei 2 anos, estudei os 2 anos da minha licenciatura com um professor de piano, mas agora este último ano estou com um professor de trompete. É engraçado. Ok. Nós aqui, pela primeira vez este ano, há um acordeonista em jazz. Ok. E o engraçado é que
há departamento de acordeão, mas ele Uhum. nunca está connosco. Nunca. Ele nem Pois, sequer tem pois, aulas com o professor de acordeão. Tem sempre aulas com o professor de jazz e neste caso Pois. está a ter aulas com o professor de piano. Mas teres professor de acordeão na universidade, eu acho que é sempre bom. Por exemplo, eu quando estive em Paris, não existia professor de acordeão em jazz, mas tinhas professor de acordeão em performance e música clássica e eu ia assistir às aulas. Eu acho que E acho que Assim, fizeste assim, muito bem. Olha, é sempre o aluno daqui não faz isso. Pois, eu tenho um palpite, eu não sei se é verdade, eu não sei se é igual em todo o sítio, mas eu não sei, eu sinto que, pelo menos na minha universidade, o pessoal do jazz tende a afastar-se do pessoal do clássico e vice-versa, do género. Aqui também, mais ou menos. O pessoal de Aqui jazz não. num cantinho e depois o pessoal de clássico. Aqui não de todo. Aqui não de todo. Pois. Estamos sempre É. juntos em Claro. tudo. Claro. Aí é incrível. Nesse aspecto é incrível. Yeah. Fixe. Posso É acrescentar sempre uma bom. coisa só? É que eu achei muito engraçado, que é o acordeão no jazz. Eu tenho tido um bocado de contacto este último ano, que eu inscrevi-me na disciplina de Big Band na Universidade de Aveiro e tenho tido mais contacto com a improvisação, com a harmonização no jazz. E pelas experiências que tenho tido, tem sido tão agradável porque estou a duplicar algumas partes, como o acordeão pode fazer de tudo. Estou a duplicar partes de piano, Claro. algumas melodias diferentes, mas continuo a achar que o acordeão, por ser novo e ser diferente, acaba por abrir um espaço muito mais independente dos outros instrumentos. Nós não somos mais um como os outros. Nós somos o acordeão, nós fazemos de tudo. E eu acho que nós não temos um espaço seguro por causa disso. Nós fazemos tudo. E eu vejo Isso não também no poderá jazz. ser quer dizer, isso pode ser um pau de dois gumes, estás a ver? É, por exemplo, É. como nós ainda não temos uma cena fixa, dá Sim. para tudo. Ao mesmo tempo, por não nos fixarmos em nada e dar para tudo, também não marcamos se calhar uma posição muito clara, porque aquilo vai para onde calhar, é para onde tu quiseres. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Diz. Eu no meu terceiro ano, que é este ano agora, eu fui inscrever-me para a cadeira de orquestra, terceiro ano, da orquestra, pronto, Big Band, neste caso, e o meu professor de terceiro ano, eu mandei-lhe um mail, porque eu tinha acabado de chegar de Erasmus de Paris e tinha vindo para aqui no segundo semestre. E eu mandei-lhe um mail a dizer, olha, quero fazer a orquestra do meu ano, estou no terceiro ano, e ele, e tocas o quê? Eu disse, eu toco acordeão. E ele, mas isso há aqui? Eu, E depois eu virei-me para ele e disse, pois eu tenho que fazer a cadeira, porque senão não vou ficar com uma cadeira para trás. E pronto. Ele, pois, mas acordeão na minha orquestra eu não quero, porque não fica bem. então Fica bem! Pois, então eu tive que falar com o meu antigo professor, o meu professor do segundo ano, ou seja, estou a fazer a orquestra de segundo ano, que dá equivalência à minha cadeira da orquestra de terceiro ano. Estás a repetir, basicamente. Pois. É assim. É ridículo, mas pronto. Faz mesmo parte do processo, dessa metamorfose, Claro. da integração do instrumento porque é isso, não há contrabaixo. Mas eu ponho o bassom e eu faço um walking bass incrível e não é a mesma coisa. Não dá para, não tem parte rítmica. E acontece muitas vezes, por exemplo, eu estou a fazer comping, por exemplo, estou a fazer a harmonia na Big Band, que pronto, eu pertenço à secção rítmica, então estou com o piano, a guitarra. E acontece muitas vezes eu estar a fazer o que todos estão a fazer e depois vai o professor e diz, mas não toques muito aqui, porque senão vais atrapalhar os outros. Ou seja, é sempre aquela coisa do género, estás aqui, mas sabes tem cuidado, que é para não... Que é para não seres demasiado intrusivo. Pois, senão ouve-se muito. Eu cheguei a ter aulas de improvisação com um guitarrista, o Pedro Madaleno. Sei. E ele dizia-me assim, o acordeão é muito intrusivo, é muito à frente. Claro. Mas sabes que isso é mesmo de quem não sabe de acordeão. Porque se tu fores a algum sítio tocar, tu tocas com outros instrumentos, no instante o acordeão está abafado. O acordeão ouve-se muito. Sim, claro.
Tu estás Opa, numa e não- sala grande e o acordeão tem dificuldade em chegar o som mesmo lá à frente. E numa, Essa e cena numa do Big acordeão... Band Diz, não desculpa. soube nada. Pois, Pois, imagino, Numa Big Band não soube nada. imagino. pois não. Não, isto é É. mesmo de quem não conhece o instrumento e não conhece as particularidades do instrumento e é de uma pessoa que nitidamente está quase à tua frente a dirigir, porque se ele fosse lá para o fundo da sala, numa sala grande, já não ia dizer a Sim. mesma coisa. E porque é um timbre diferente, não é? É um timbre diferente que sobressai, sempre, vai sempre sobressair. Portanto, Só se for pela diferença, só por ser um timbre que ele ainda não conhece e que se calhar lhe sim, toca é mais isso. ao ouvido. É isso que eu estou Porque a ele não é dizer. um som intrusivo de Yeah. todo. Não quer dizer Normalmente, também normalmente o que ele pede é para eu não fazer muita coisa durante o tema e depois pede-me para solar, porque pronto, aí já posso fazer o que eu quiser. E aí ele Pronto, mas o importante é lutar pelos nossos 5 minutos Claro, de claro. antena e está tudo bem. Mais nada. Ai, que bom. Muito bem. Opa, mesmo, que fixe. Ahm, Olha, então, e agora que estou muito interessada em saber é sobre os desafios. Porque imagina, nós já falámos de algumas coisinhas, vimos a falar, mas assim, um desafio que, ou até aquilo que vocês achavam que ia ser um desafio, seja a nível da vossa formação e daquilo que eu ia encontrar lá, seja a nível mais pessoal, que desafios é que vocês encontraram e que coisas é que vocês achavam que iam ser um desafio e que afinal até foi bué smooth e vocês não deram por isso? Podemos começar, por exemplo, pelo Francisco. Um desafio. Talvez arranjar tempo para estudar acordeão. Porque é sempre preciso tanto tempo e por vezes é impossível. É tanta carga horária e mesmo agora no mestrado, em que são menos aulas, mais tempo livre, e mesmo assim não é suficiente para a exigência do instrumento. E estás a demorar em casa, não é? Em casa dos teus pais. Exatamente. Por isso, é muito tempo que eu consigo compensar, né? Não me tenho que preocupar com comida ou tanta limpeza. Ou viagens. As viagens, estou a 10 minutos a pé. Pois. Pois. E mesmo assim, principalmente este ano, que é quando tenho mais tempo livre, sinto muita falta de tempo. Tem sido um ano com muitos projetos. Por lá Isso é tem bom. sido maravilhoso, É por lá ótimo. tem sido um inferno, mas é isso, falta de tempo. Depois, quando entrei para a universidade, estava um pouco com medo por causa da exigência do nível do professor Paulo Jorge. Giro. E é um desafio, mas penso que tem corrido bem e sem grandes problemas. E é isso. Se calhar esse era daqueles que tu achavas que ia ser um grande desafio e depois no final chegaste lá e até deste bem conta do assunto. No início foi um bocadinho complicado, mas é sempre um stress todas as semanas. Mas faz. Mas não te arrependes? Tomarias essa decisão, a mesma decisão de estudar com o professor? Sim, claro. Ok. Sim. Boa. Olha, isso eu acho que é o mais importante, é nós ficarmos no estilo, pá, fogo, mas boa decisão que eu tomei. Yeah. É. É isso. Pedrito, qual foi assim o maior desafio que encontraste? O maior desafio que eu encontrei até agora na universidade foi conciliar as expectativas do professor Aníbal, que a Catarina já conhece bem, visto que nós ainda aproveitamos algum repertório que ele já tinha trabalhado. Isso é talvez a coisa mais difícil que ainda me deparo, que muitas das vezes quero dar mais, mas tal como disseram há um bocado, conciliar as viagens é complicado. Uhum. Eu sou capaz de gastar por dia 3 horas e meia de viagens só para ir e vir à universidade. Eles depois só nos dão um dia livre. Eu acho que a carga horária continua a ser um desafio ainda maior que isto. Que a carga horária é que eu não percebo como é que ir à universidade para ter uma aula conjuga num horário de performance. Eu não consigo inteirar isso. Mas também pensei que as disciplinas teóricas iam ser muito mais complicadas. Claro que uma ou outra complicam,
Eu agora, dizendo bem, formação auditiva foi talvez a mais difícil. A mais difícil de todas, porque... Não lembro. Ele foi um suplício. Eu chegava sempre ao final do período a pensar, tipo, pronto, é desta que eu não vou passar. Ai, aqueles testes. Ai, Jesus. Pois, Não, mas é o professor em questão é Joaquim Branco. fantástico. Eu não percebo como é que um ensino tão inovador, tão à frente, mas é mesmo à frente, não se pode dizer outra coisa. Ele consegue copular desde os ritmos indianos, a MSA, e depois estamos a trabalhar isto tudo para chegar a um teste, tens de fazer isto. Felizmente ele valoriza muito os trabalhos, o que é uma vantagem para nós. Mas eu acho que o pior de tudo foi mesmo isso, porque eu até pensei que música de câmara seria muito mais exigente do que foi, porque nós no ano passado tivemos um bocado de percalços, porque no primeiro ano ainda estávamos inteiramente em Covid e não podíamos fazer música de câmara, por isso eles adiaram o exame. No ano passado tivemos o primeiro exame e tivemos uma bela nota, apesar de que achar que a nossa performance não foi a melhor. Toda a gente sabe que nós queremos sempre mais. Claro. Mas é mais por aí, porque eu gostava de ver melhores resultados e gostava de ver este tipo de música de câmara a evoluir para um projeto futuro. Só que de vez em quando é preciso trabalho de todos, que é propósito de música de câmara. Por isso é que eu continuo a achar que a performance a solo é mais indicada para mim, apesar de que entrar num palco acompanhado é fantástico. A camaradagem que temos é qualquer coisa. Olha, eu acho que é quase os momentos antes de entrar em palco ainda são mais fixes. Em cima do palco, pronto, ou seja, como for, mas antes de entrar em palco é muito mais fixe quando tu estás com alguém do que quando estás sozinho. Essa é a minha experiência, pelo menos é a forma que eu não vejo as coisas. Sim, é mesmo assim. Nós estamos antes do palco e olha, uma história rápida. Uma vez eu tive um concerto de quarteto, nós chegámos a ter um quarteto na minha antiga escola durante muitos anos. E, íamos preparar-nos para um concurso. O que é que acontece? Nós temos um colega que saiu, foi fumar, voltou. Depois ele chega assim à nossa beira, começa a sentir assim um cheiro estranho. E toda a gente conhece qual é o ditado dos músicos antes de um concerto: não é boa sorte. E o nosso colega trazia um bocadinho de sorte com ele. E ele não foi um concerto. Jesus! Uma pessoa demasiado literal, estou a ver. Não disse nada. Está sobre 18 anos, por isso está tudo bem. Muito bom. Muito bem. Olha, Jéssica, então e tu? Conta-nos. Eu acho que para mim os meus maiores desafios era o idioma, em primeiro. Porque pronto, noutro país. Mas porquê? Mas porquê, chica? Porque eu nunca tinha tido espanhol na escola, nada de nada. E eu não era daquelas que diz que qualquer português fala espanhol. Não. Pronto, vá. Viste a Casa de Papel num fim de semana e pronto, e aprendeste. Exato. Não, mas por acaso achava que ia ser mais difícil do que na realidade foi. E também outro desafio era viver sozinha, pronto, no caso, sem estar em casa, conciliar em ter que fazer tudo em casa, eu mais estudar. Tinha medo de não conseguir fazer tudo, mas pronto, lá se foi fazendo. E o que é que pensavas que ia ser um desafio e não foi? Essa questão de viver sozinha acabou por ser mesmo um desafio ou ficaste já não? Afinal eu dominei muito. Não, exato, eu achava que ia ser mais complicado de gerir tudo, porque a minha mãe passava a vida a dizer: pois, depois quando estiveres lá, eu não vou estar lá, eu vou fazer as coisas por ti, não sei o quê. Pronto. Eu achava que ia... E eu achava que ia ser super complicado conciliar tudo e no final até não foi. Pronto, a realidade é essa. Nós safamos-nos sempre, pá. Exato. Mas as mães também têm sempre uma expectativa assim muito elevada, não é? Tipo, é do género, nem 1 grama de pó é tolerável. Gratinados e cenas assim bem complicadas no forno e depois quando a pessoa está a viver sozinha não faz isso, não é? Claro. Os recursos, tem que gerir os recursos. Exato, as latas de atum não duram para sempre. Eu por comer atum com massa, não é? Claro. A minha experiência foi basicamente igual à da Jéssica, só tenho uma coisa a acrescentar que
tive muita dificuldade nas aulas teóricas, muita. Ou seja, eu não estava minimamente preparada para os acompanhar. Eu estava a ver que chumbava logo no primeiro ano. Mas claro, mas depois tudo se resolveu, eu apanhei o ritmo e pronto, e consegui fazer tudo. Mas foi aliás, a minha prova escrita foi mesmo resvés para conseguir entrar na universidade, porque senão não, foi mesmo uma das dificuldades mais marcantes, não estava preparada nas teóricas. E tiveste aulas com alguém para te ajudar? Ou Não. foi estudo trabalho individual? Sim. Tentei ao máximo acompanhar aquilo e pronto, e lá consegui. Boa, parabéns. Fixe. Obrigada. Muito fixe. O que é que nos falta? Foi o Flávio. É o Flávio. Pois é. E o João? Já ainda não falou também dos desafios. Flávio. Então, vou eu primeiro, João. Vai tu que já é de noite aí, pá, e depois... Ainda vou. Uma chás melhor. Uma chás melhor. Uma pergunta só para a Jéssica e a Flávia. Vocês não tinham que fazer nenhum exame de espanhol antes de ir para... Fizemos a prova teórica, era em espanhol. Exato. Fizemos em espanhol, mas não tínhamos que ter nenhum... Não tinham que ter nenhum requerimento de... Não. Porque para aqui é preciso. É preciso Não. e é preciso ter nota acima de não sei quanto. Nós não. Não, porque até te davam a opção de fazermos a prova em francês, em inglês, espanhol e euskera, que é a linguagem daqui. Os espanhóis nisso dão-nos 30-0, pá. É verdade, essa abertura que eles têm de receber toda a gente que fala todas as línguas. Acho que é muito fixe. Também acho bem. Eu queria fazer Erasmus na Alemanha e não podia porque não tinha alemão. Pois. Por exemplo. Pois. E Olha, aqui até nível de podemos ter a dificuldades. opção, desculpa, até podemos ter Tudo a bem. opção de termos aulas em espanhol durante todo o curso. Boa. Ok. É engraçado porque eu quando estive em Paris eu não fiz nenhum teste de língua Pois. quando fiz Erasmus. Pois, Aliás, eu fiz o Pois, teste Erasmus. eu fiz o teste de Erasmus mesmo da plataforma do teste de francês. Ter feito Erasmus, ou seja, já estava cá e eles mandam-me o teste para fazer. Sim. Também me aconteceu isso. Mas eu sei que para entrar em Erasmus na Alemanha teria que ter alemão. Ok. Para além dos Pois. pré-requisitos, das É gravações. verdade. Tens que ter ali um mínimo de domínio da língua. Mas também compreendo que, se calhar, quer dizer, para um português apanhar espanhol deve ser um bocadinho mais fácil do que para um português apanhar o que se está a falar em história da música em alemão, não é? Diria eu. Pois, mas é o inglês, né? Aí é o inglês. Eu fui para a Estónia, também não sei falar estoniano, não é? Tipo... Sim, certo. Flávio. Bom, mas então podemos saber Dificuldades. Desafios. Eu acho que são um bocadinho os mesmos. Eu vim para aqui, também vim viver sozinho, não é? Eu vim com 17 anos, não sei com que idade é que vocês, Eu também. foram. Só faço em Eu dezembro. também. Também há uma série de burocracias que é preciso tratar para um menor de idade ir viver fora, sem os pais, Aqui não. e poder viajar sozinho. Pelo menos para aqui houve e tanto que, mas eu tive a sorte eu fiquei numa residência de estudantes no primeiro ano. E Ok. isso facilitou e ajudou em muitas coisas. Tínhamos pequeno almoço e jantar, que era que tinha benefícios e partes também não tão boas, porque o horário de jantar era das 6 da tarde às 7h30. Que é o Como horário aos franceses. Exato. E então às vezes quem está a ter aulas até às 7 da noite ou 8 da noite vão depois fazer jantar. Mas isso foi bom. Também tinha um bocado de medo da parte da língua. É assim, todos nós temos inglês na escola em Portugal, não é? Muitos anos. E eu cheguei aqui e pensei, tive inglês, vai dar tempo e sei falar e vai ser na boa. Depois chegamos aqui e o sotaque é incrivelmente difícil de perceber nos primeiros meses. E acima de tudo, a linguagem musical.
eu não sabia nada de linguagem musical, como é que se chama uma semínima, pausa, compasso, essas coisas todas. E sei que foi uma dificuldade ao início, mas felizmente tive bons colegas e de uma maneira geral é tudo boas pessoas aqui na Academy, os alunos pelo menos. Há, claro que não são todos, mas como em todo lado, mas foram-me ajudando e ensinando e aprendi com eles. Não tive nenhuma cadeira de apoio ao inglês, mas para aqueles que têm mesmo muita dificuldade, só que aqueles que só têm um bocadinho de dificuldade, nem sequer se eu pedir, me deixam entrar nessa cadeira. Há um limite e é mesmo só para aqueles com muitas dificuldades. De resto, também tive um bocado medo e de não estar à altura de vir para aqui. Ok, passei na audição, mas é a Academy, tipo, é onde estão os melhores músicos do mundo e melhores estudantes de música e melhores pianistas, e a ganhar uma série de concursos de renome mundial. E depois uma pessoa chega aqui e está um bocado tipo encolhido e um bocado com medo de se mostrar e sente-se um bocadinho se calhar abaixo dos outros. E aconteceu, principalmente durante o primeiro ano, mas rapidamente percebi que nós estamos aqui para aprender, e a verdade é que aprendemos. E neste momento já não sinto como se fosse alguma coisa abaixo dos outros, e estou tranquilo com isso. Mas é uma coisa que ao início pode afetar muito, e é preciso saber gerir para não nos deixar consumir por esse pensamento. Yeah. E ser Consigo organizado. identificar muito. Consigo identificar muito com isso. Exato. E também nos cabe a nós também gerir o nosso tempo, ter disciplina, organização, temos que trabalhar. Estamos aqui, temos que trabalhar. E também não nos podemos perder no resto. Mas também não podemos trabalhar e focar-nos na nossa bolha ao ponto de não estar a absorver, se calhar, coisas que também nos ajudam a tornar melhores pessoas, melhores músicos, e de uma maneira geral nos ajudam muito. E quanto mais nós nos fechamos, mais nós ficamos demasiado centrados em nós, nos nossos problemas, nas nossas coisas, e às vezes perdemos muito a perspectiva de nós na classe, o nosso percurso, onde é que nós estamos, onde é que nós queremos ir. Ficamos muito fechados nos objetivos do amanhã. O que é que eu preciso fazer amanhã? E o que é que eu tenho? E o que é que eu já devia saber fazer? E o que é que eu ainda não sei fazer? Às vezes é mesmo bom a gente afastar-se um bocado. Por acaso, quando eu fiz Erasmus, eu fui trabalhar com o Guy Drogsfall. Para mim, eu estava toda... Primeiro, só ter entrado já estava felicíssima. Depois, quando cheguei lá e para a primeira aula, a minha aula era, sei lá, tipo à 1 da tarde. Eu acordei, eram 5 da manhã, estava tipo preparadíssima, e ele tinha mandado um e-mail e eu já estava a responder, eram tipo 5h40, e o homem responde-me assim: "Uau, early bird." E eu tipo: "Não mesmo, quer dizer, eu acordo cedo, mas nunca às 5 da manhã, não se iluda, calma." Estava super nervosa, eu acho que eu não dei uma nota. Ele até disse tipo: "Teu caramba, parece que não dei muito som." E eu hoje não vou tocar forte, não, estou muito nervosa, não consigo. E o forte dele é o nosso 3 Fs, o forte do Drogsfall. Mas tu já viste uma mão do Drogsfall? Aquilo é tipo uma pata. Bom, Sónia, depois passamos esta parte, isto não é bonito de se dizer. Não, ele e o Owen foram muito próximos. Ele e o Owen foram ambos alunos do Morgan Zellegard. Sim. Mas depois eventualmente o Owen tomou uma decisão diferente na vida dele e deixou completamente de falar com o Morgans. Não porque o Owen quis, mas porque o Morgans não quis voltar a falar com o Owen. Eu não sei dessas histórias. São histórias que olha só se aprendem aqui. Sónia, já sei eu não sou nada dessas coisas, mas fogo, não, é preciso, é interessante, não é? Curioso. É curioso porque o que aconteceu foi, e aqui está a questão de ficar obcecado e nos focarmos só se calhar no acordeão e querer ser o melhor e essas coisas todas. O Morgans era um bocado obcecado, se calhar um bocado muito obcecado, Pois, o acordeão.
Yeah. Ele até quando não estava a estudar, sem tocar o acordeão, porque ele Yeah. estava sempre a mexer, estava Estudo sempre a mexer no mental. teclado. Yeah. E o Owen foi dos primeiros alunos, chegou até estar a viver com ele na mesma casa. Só que o Owen escolheu vida pessoal à frente da vida profissional. E diz que não se arrepende e que foi a melhor escolha que fez. E entretanto até decidiu ser um pioneiro aqui em Inglaterra e criar aqui um departamento de acordeão. E muito bem. E depois quem ficou com o lugar do Owen, digamos assim, como o aluno preferido do Morgan Zellagard, foi o Dragsvold, que depois ficou com o lugar como Head of Accordion na Dinamarca. E às vezes ainda hoje, por causa das dificuldades que o departamento de acordeão tem na integração na Academy, por cá há algumas. Às vezes o Owen ainda diz, porque é que não fiquei como está agora o Dragsvold e vim para aqui armado em pioneiro. Mas são escolhas e convém estar ciente das nossas opções também. Claro. João, Obrigado pela partilha. Eu já tinha ouvido Sim, falar. histórias muito engraçadas. Eu já tinha ouvido falar de histórias com o James Craft também. Também estudaram juntos. E entretanto ele também se afastou. Mas essas coisas é giro de se partilhar. Bora, João, bora. É a tua vez. Partilha connosco também. Os tais podres da mão. Opa, olha, é como tudo, não é? Claro. É como tudo. Em termos de desafios, eu acho que eu estive aqui a pensar enquanto eu concordo com tudo o que disseram. Quero só acrescentar que para mim o meu maior desafio muito provavelmente foi ter que estar num dia a dia em música coletiva, digamos, porque assim o acordeão é um instrumento super completo e muitas das vezes acaba por, tanto em concertos, há montes de concertos em que o acordeão toca sozinho, não existe mais nada, é o acordeão e pronto. E ter que passar de mim, ou seja, eu sempre toquei sozinho, sempre tocava sozinho, e ter que passar desse momento para um dia a dia onde estou sempre a tocar com outras pessoas e ter que criar música com outras pessoas e pensar no que é que as outras pessoas estão a fazer e no que é que eu tenho que fazer para essas pessoas poderem tocar também. Foi para mim no início, quando entrei na universidade, foi o maior desafio, porque levei muito na cabeça também, porque eu instintivamente, não sei, abstraí-me um bocadinho da malta e tocava por mim, ou por estar habituado a antes estar sempre a pensar no que é que eu vou fazer em vez de pensar no que é que os outros estão a fazer. E ouvir os outros também, que é se calhar tanto ou mais importante do que ouvir-te a ti. Para mim foi o meu maior desafio quando entrei cá na universidade. E também o facto do instrumento também de a malta do jazz, e o instrumento os instrumentos tradicionais, o trompete, o contrabaixo, a bateria. Um gajo vai com o acordeão, o que é que o pessoal vai dizer? O gajo começa logo a pensar o que é que o pessoal vai dizer. Mas foi isso. Yeah. e agora em relação a perspectivas futuras, quais é que são assim os teus planos? João, Futuramente. já que estávamos a falar contigo. Eu estou a pensar que aliás, eu neste momento também estou a estudar repertório clássico. Estou agora. Também é complicado, está numa altura complicada, porque tenho que estar a lidar com o jazz e agora também tenho cadeiras de composição. Então, pronto, tenho muito trabalho agora no final deste semestre e estou a pensar fazer mestrado em ensino. Não jazz, normal. Normal, que eles dizem normal, mas pronto, não é normal, mas o pessoal percebe. Ok. Fixe, ok, então agora continua com o ensino. E ensino pronto, de jazz não, porquê? Não... É assim, eu por acaso perguntam-me sempre e eu sei a resposta, porque eu gosto de
tocar jazz e sou. Considero-me um músico de jazz agora. Também gosto de explorar a música clássica. Eu gosto das duas vertentes, eu acho que são as duas importantes e cada um tem o seu lugar. Mas eu sinto muito que, pelo que eu vejo dos docentes na minha universidade de jazz, não me sinto no papel deles, ou seja, eu acho que o professor de jazz acaba por ser um bocado relativo, subjetivo, eu não sei, mas na minha opinião, um professor de jazz para mim nunca foi o que me fez evoluir ou o que me fez, não sei, porque tu chegas lá e o que é que eles te vão dizer? Dizem o que dizem, muito provavelmente, se calhar, não só a mim. Dizem-te, olha, vai ouvir o CD e toca aquilo e pronto. E saca aqueles solos e... Eu também acabo por compreender porque, pronto, ele não é um professor de acordeão, ele não me vai dizer o que é que eu devo fazer, ele vai-me ensinar a linguagem e pronto, e não é bem o ensinar, é mais o dizer para ouvir isto ou fazer aquilo. Epá, então eu acho que em termos de docência não me sinto. Não Mas é podias algo ser que eu... pioneiro nisso, ou podias estar entre os pioneiros nisso e ajudar Claro. gerações futuras. Claro. Não estou a dizer que tens, Sim. mas eventualmente Claro. poderias. Eu acho que isso faz sentido. Mas é assim, como é que eu ia dizer? Antes de ensinar a música jazz, eu acho que, pronto, primeiro é preciso sempre ensinar um instrumento, não é? Claro. E muito provavelmente o aluno, se aprender o instrumento, não vai aprender o instrumento com uma linguagem jazzística. Eu acho que o jazz é uma linguagem que se aprende depois de dominar o instrumento e pronto, eu acho que é mais por aí. E então eu acho que é sempre preciso essas ferramentas que um mestrado em ensino jazz não te vai proporcionar, ou que um mestrado em ensino em acordeão, eu acho que é mais objetivo no acordeão em si. Eu acho que é importante isso aí. Certo. Não sei se fiz muito sentido, mas acho que sim. Fizeste Acho que sentido. Sim, absolutamente. Só fizeste sentido, acho eu. Acho que é mesmo, Ok. mesmo isso. O jazz vive muito das influências, não tanto Claro. da metodologia, das Exato, estratégias de estudo. exato. Ainda que eu aconselho vivamente o professor Pedro Madaleno, porque ele é maravilhoso em termos de pedagogia. Mesmo muito fixe, mesmo muito fixe. Yeah. Ok, bora. Francisco, diz-nos tu quais é que são as tuas perspectivas para o futuro. O que é que tu tens pensado por aí que possas partilhar connosco? Bem, as minhas perspectivas são um pouco o que eu estou a fazer agora, só que em maior escala. Gosto muito de projetos em grupo. Já não me vejo tanto como solista. Vejo essa perspectiva cada vez mais longe. E também tenho um gosto por dar aulas. Este ano tive a oportunidade de começar a dar aulas e também projetos cada vez maiores. Tenho sentido esta evolução com o passar dos anos, projetos cada vez mais interessantes. E é isso que quero fazer para o futuro. Boa, olha, muito fixe, ainda bem que está tão alinhado. Boa. Exato. Esta questão da música de câmara da música de conjunto, não é música de câmara, é música em conjunto. Tem uma magia esquisita, não é? É verdade. Eu acho que para nós ainda tem mais significado pelo facto de nós nunca estarmos envolvidos em nada. Porque tu não cantas, quer dizer, podes cantar num coro, mas não é a cena para a qual tu estudaste, não tocas em orquestra, não tocas numa banda. A maior parte das vezes fazes o mesmo percurso tudo sozinho. Sim, enquanto que outros instrumentos, rapidamente, nem que seja com um acompanhamento de piano, estão sempre a tocar. Eu acho que isso ainda faz com que para nós ganhe um significado ainda mais importante, estás a ver? Ainda mais, Exato. eu não queria dizer significativo, porque isso é um pleonasmo, mas pronto. Não, eu acho que ainda ganha mais importância. Flávia, e tu? Projetos para o futuro? Como é que é?
Quero voltar para aí. Já estou farta disto. Quero voltar para a ilha. Ai, espera lá. Primeiro tivemos aqui só a falar de coisas incríveis. Espetacular, opá, não, olha, isto é espetacular, isto é incrível, tenho estas disciplinas todas. E então, por exemplo, pá, quero voltar, pá, por favor. É mesmo a Tuga. Que bom. É muito, muito, muito intenso. Já estou mesmo farta de ter tanta pressão disto e lá está, quero voltar para aí. O que eu quero mais é dar aulas. Posso fazer alguns concertos, mas quero mesmo dar aulas, que eu gosto imenso de miúdos, de crianças e quero fazer um ensino, o mestrado de ensino de acordeão enquanto dou aulas. Porque quando eu voltar eu quero mesmo começar a dar aulas. Boa. E é só isso. Acho fixe essa perspectiva de experimentar. Sim, lá está. Seja numa escola não oficial ou algo do género, sim. Sim, enquanto tive este percurso todo daqui, tenho muitas bases para isso e senti que o meu lugar é dar aulas. Posso dar uns concertos a outros, mas o meu objetivo é mesmo ser professora. Boa. Eu acho que o importante é nós definirmos afinal o que é que queremos, não é? Sim. Então não trabalhamos nesse sentido. Sim, e o que é que queremos agora? Porque daqui a um ano ou dois estamos sempre a mudar e, claro, sim. E a lidar bem com isso também. Jéssica. Mesmo. Então, no meu caso, eu ainda tenho que terminar a licenciatura, então me faltam 2 anos. Bora, Mila, tu consegues! E depois o que eu pretendo fazer é um mestrado. Ainda não sei bem se em performance, se em ensino, onde quero tirar um mestrado, mas é isso que tenho em mente fazer. E se algum projeto aparecer pelo caminho, claro, sempre bem-vindo, mas é isso. Mas imagina, estudar fora está em cima da mesa. Continuar a estudar fora, mesmo que não seja em Espanha, continua em cima da mesa. Sim. Ok. Fixe. Flávio, tu que também andas por fora. Eu para já vou tirar mestrado aqui em performance, também só em performance. Estás ou vais? Vou tirar. Vais tirar. Eu estou no último ano de licenciatura, mas inscrevi-me para o mestrado e entrei e se tudo correr bem, há de correr bem, vou ficar e fazer mestrado. A nível de saber exatamente aquilo que quero fazer, eu acho que ter estudado aqui me deu um leque muito variado de opções, tanto experiências a solo como com música de câmara, como dar aulas. Tenho alunos aqui também e agora tenho dado masterclasses, que é incrível. Eu fiz. Portanto, para já, eu acho que vou só querer continuar a ter estas oportunidades todas durante o mestrado. Mas também tenho pensado e acho que já decidi que o que eu vou tentar fazer no mestrado é tentar fazer mais coisas da minha iniciativa. Ser eu a criar um projeto e eu a arranjar eu já conheço aqui já tenho muitos bons colegas e com quem gosto de tocar e conheço. E então um dos meus objetivos é aproveitar o mestrado para começar a criar uma coisa minha, os meus projetos, ser eu a decidir aquilo que quero tocar, onde quero tocar, com que objetivo de chegarmos a tal sítio. Porque até agora foi um bocado seguir o plano do curso. Por exemplo, temos de tocar X de música de câmara, X de transcrições, X de repertório original e depois acaba por deixar pouco tempo para tocar aquilo que se calhar gostamos mais ou que queremos. E é uma coisa que no mestrado já nos dá tempo para isso. E vou explorar nesse sentido e depois irei tomar uma decisão. Boa. Claro, depois do mestrado. Estás numa de absorver e empreender, que é altamente, pá, é mesmo fixe, acho que é mesmo importante também. Nós, se não somos empreendedores nós, como músicos, quem é que será?
Não Músicos temos... e acordeonistas, principalmente. Sim. Isso é um bocado mal. Depois editam. Tá Editam. bem. Músicos e sobretudo acordeonistas. Agora, músicos e acordeonistas já estás a pôr em parâmetros diferentes, já. Sobretudo. Sim, naturalmente que os acordeonistas estão. Pronto, estás a ver? Ah, Dois. Pronto, temos patamares ok. Bolas, não percebi essa. Não, mas isso. olha, que eu acho que isso que falaste, só assim super rápido, eu acho que isso é super importante e não é só mesmo no ramo da música que se vê isso. Claro que tu tens profissões em que não tens muito para onde desviar, porque aquele é o caminho, mas eu acho que em tudo nós temos que ser originais, porque isto há muitos humanos no mundo. Por isso, tipo, não podemos ser só mais um, não é? Acho eu. É verdade, Quem é que eu concordo também. Falta o Pedro. Falta Pedro. Falta o Pedrito. Vamos lá. Ninguém pôs o braço no ar. Pode falar. Olha, para planos futuros, eu pretendo também seguir o mestrado em ensino, porém o ensino não é a minha maior fantasia, porque eu já tenho alguma experiência a dar aulas, gosto de dar aulas, é algo mais descontraído, na minha opinião, porque com o professor Aníbal nós trabalhamos mais performance, a um ritmo intenso, e eu como músico que sou, adoro coisas intensas, então eu continuo a dizer, para mim a performance é o meu primeiro sonho, porque se eu conseguir conciliar, nem que seja só um pouco de educação para poder assistir-me também financeiramente, porque tem de ser, eu gostava de continuar cá em Portugal. E a performance a solo também é uma coisa que eu sempre gostei. A adrenalina de um palco é sempre a adrenalina de um palco. É uma coisa que eu não atinjo com em grupo. Em grupo sinto que é uma atividade, estamos todos. Olha, é o calor que nós sentimos dentro de nós, que é, nós estamos aqui, estamos a fazer alguma coisa com este pessoal todo. É fantástico. Mas estar sozinho num palco, nós estamos a atirar-nos aos leões. Eu não sei porquê. Sente-se cá dentro que é qualquer coisa. E eu continuo a dizer para mim, a performance, se puder, é o caminho que eu quero seguir. Mas também ainda pondero, depois de mestrado em ensino, o doutoramento. Mas isso é para outros tempos. Boa. Mas é fixe, está aí o bichinho, não é? Quem sabe, quem sabe. Muito bem. Estamos mesmo a terminar. Yeah. Pois estamos. Vamos aos conselhozinhos. Yeah. E irmos todos para casa com o coração quentinho. Exato. Os conselhos que vocês dariam a vocês próprios antes de entrar na universidade. Ok? Nós achamos que quem vai ver isto serão eventualmente pessoas que estiveram nessa situação, ou estão nessa situação, estiveram na situação em que vocês estavam aqui há uns anos atrás, antes de entrar, e nós também, e eu e a Tita. E portanto, a ideia aqui é conselhos que vocês dariam a pessoas que estão a entrar, a vocês próprios, tipo, não penses tanto nisso, ou atira-te de cabeça, como a Flávia, e sem te preocupares tanto. Não tenhas medo. Tenhas medo. Portanto, quem é que quer começar? Agora nós escolhemos nós, a Tita, só para ser diferente. Já posso falar eu? Podes falar tu, Pedro, vai. Vou já de seguida. Então, eu digo na minha experiência, porque como eu não fui viver para perto da universidade, eu perdi um pouco mais de interação com alguns colegas que agora não tenho, claro. Eu acho que deveria ter aproveitado um bocadinho mais a vida académica, apesar da Covid. Pois é. Porque é complicado, nós sabemos todos o que é perder imenso tempo, estamos em casa. Claro que para mim estar em casa não foi assim tão mal, porque eu tive mais tempo a estudar. Mas acho que é mais por aí. Quem quiser seguir para o ensino superior, em primeiro lugar, agradeçam aos vossos pais, que é sagrado. Eu tenho colegas que perderam-se no secundário, que não puderam estudar por causa que os pais sentem que a música é um hobby. Infelizmente há muita gente que pensa assim. Não acho que é correto, mas
também é uma coisa boa, por um lado, que é, se há o hobby, há pessoas que gostam e depois vão gostar de ver o nível superior do que é aquilo. Mas é isso, o Ok, conselho que eu uma daria para boa mim é mais perspectiva. aproveitar um bocadinho a minha vida pessoal, porque consumo muito tempo em viagens, consumo muito tempo com o meu estudo, mas acho que valeu a pena, porque numa questão de anos vou poder dizer que eu quero aprender mais daqui são aquelas mosquinhas que faltam. Boa. E se eu quiser dar aulas, vou estar pronto para isso. Se quiser ir para um palco a sério, sério, com todo respeito, vou estar pronto para tudo. Que eu posso dizer para mim, eu ainda sou novo, ainda tenho muita vida para aproveitar. Yeah. É isso. Yeah. Boa. Boa cena. É aproveitar o tempo fora da escola, do estudo individual, não é? Ainda por cima o nosso estudo é tão solitário. Passamos tantas horas sozinhos com um instrumento, nós nem nos damos conta. É que os outros, a malta de engenharia estudam todos juntos na cobaiada e não sei o quê, não é? Nós não. Sónia, os clarinetes e trompetes só tocam todos juntos. Quantas vezes é que eles não se juntavam lá numa sala para fazer escalas e para fazer exercícios de técnica? Agora é trompetes. Disseste? Agora são os trompetes todos. Os trompetes, pois, eles juntam-se. Olha, nós é que nos devíamos juntar também para fazer umas escalinhas. Olha, era melhor do que nada. Eu ainda assim prefiro estudar sozinha. Mas, eu ia só dizer. Eu ia só dizer que frisar, então, a dica do Pedro, aproveitar o tempo fora o meio académico e, sobretudo, porque depois de acabar o curso, pelo menos pela minha experiência, ainda é mais difícil. Desculpa, Pedro, tinha que te dizer, esta é a verdade. Portanto, Conselho para o Pedro do futuro. Salve todas as noites que eu fiz. Esta parte eu tenho que cortar. Não vou cortar nada. Siga. Bora, Francisco. Ok. Conselhozinho. É isso. Eu queria aqui seguir o que o Pedro disse, porque eu concordo, e também queria acrescentar, principalmente no meu último ano de licenciatura e no primeiro ano de mestrado, eu sentia cada vez mais que eu precisava mesmo de uma altura do dia para descansar, para aproveitar a vida, porque estudar acordeão requer tanto trabalho, tantas horas, e por vezes estamos tão focados nisso que não aproveitamos o espaço exterior. Por um lado, o Pedro falou na vida académica, mas para mim foi mesmo a vida em geral. E pronto, nestes 2 anos eu fui apercebendo cada vez mais disso e foi muito mais satisfatório. Por outro lado, tirem o máximo rendimento das aulas, porque a universidade passa muito rápido e parece que ontem eu estava no primeiro ano de licenciatura e agora já estou no primeiro ano de mestrado, e daqui a 1 ano ou 2 eu vou estar sozinho e eu precisei de reter o máximo de informações que o professor me transmitia, e assim será muito mais fácil a passagem para o mundo profissional. Ok, Boa. certo. Mas sabes que isso eu acho que é uma coisa muito portuguesa, que nós achamos que, terminando a universidade, tenho que ser autossuficiente e tenho que andar. E nós podemos e devemos continuar a ter aulas, continuar a fazer cenas, pedir ajuda, pedir auxílio, dizer, olha, tipo, tenho esta dificuldade, como é que resolveria? Sim, claro. Continuar a falar e a aprender, mas percebo perfeitamente o que estás a dizer, não é? Com aquela regularidade, não é? De quando estamos mesmo a ter aulas, óbvio, claro que sim. E é uma responsabilidade diferente também, mas é isso. Eu acho que eu e a Tita já falámos sobre isso, e é fazer essa ressalvazinha de que realmente quando terminamos o curso achamos que estamos prontos para o mercado de trabalho. Não, nós estamos prontos para aprender a entrar no mercado de trabalho. Acho que é um bocado por aí.
Não, é que tipo, eu sinto imenso isso. Yeah. Sinto isso Yeah. todos os dias, acho eu. Eu fico tipo, agora é que eu aprendi a estudar, pá, mas agora já acabei o mestrado. Agora tenho que fazer outro, que é para aplicar os meus conhecimentos de como é que se estuda. Altamente. Ou então crias um podcast. Ok. Flávia, pode ser? Sim, claro. O conselho que eu daria a mim própria, do futuro, de antes, do passado, a todos, era que se atirem de cabeça a qualquer desafio. É o meu lema, é que se atirem, que não tenham medo do que falam as pessoas, que acreditem no vosso instinto e que vai tudo correr bem. É basicamente isso, é que acreditem no vosso potencial, que acreditem que vão vir coisas boas ou menos boas, é o que vier, é o que tem que ser. Muito certo, é Pronto. verdade, é verdade. Trás, pumba. Mais nada. É. Jéssica. Eu vou um pouco pelo que diz a Flávia e também diria para seguirmos os nossos instintos e os nossos sonhos e sabermos que há espaço para toda a gente e há espaço para tudo. Ou seja, aquelas ideias que nós temos que às vezes desvalorizamos, pensar que, ok, talvez isto até pode ser uma boa ideia e tentar avançar com tudo aquilo que nos vier. Com tudo não, mas pronto. Saber os sonhos que temos e tentar correr atrás. Ok. Yeah. Um bocadinho a questão do instinto também, não é? Exato. Yeah. Mas tento andar um bocadinho estragado, mas eu acho que é uma boa dica. Oh, Tita! Está a brincar, Sónia. Eu adoro trabalhar contigo, não me arrependo. Não, mas se quiseres podemos ter essa conversa depois disto. Sou um bocadinho ameaçador isso. João, depois destas mensagens mega positivas das meninas, Yeah. que conselhos é que tu deixas? O conselho que eu dou, eu acho que sendo a universidade um sítio onde estamos todos a crescer, a aprender, é uma fase de crescimento, eu acho que devemos valorizar todos, independentemente da fase onde nós estamos. Ou seja, o que eu quero dizer é que há muito, se calhar, existe algo, se calhar, de vez em quando, pessoas que têm mais dificuldades, outras menos dificuldades, outras tocam num nível, outras tocam no outro. Pá, eu acho que devemos valorizar sempre toda a gente, todos os alunos, todos os estudantes, porque quem sabe um dia não vamos nós precisar deles, ou eles podem estar num patamar diferente, completamente diferente, e nós podemos até estabilizar no patamar onde estamos. E eu acho que devemos dar sempre valor a todos os estudantes e todos os músicos que fazem música, independentemente de qual seja a música. Acho que é isso. Companheirismo. É só isso que eu. Boa ressalva. Yeah. Boa ressalva, João. Sem dúvida. Eu acho que foi isso. Acho que isso foi uma indireta para a Tita, porque ela não me está a valorizar. Mas. Tá, tu é que disseste que se calhar não querias trabalhar comigo mais. Eu não estou a brincar. Amo-te de coração, Sónia. Eu olhava contigo hoje, amanhã e para sempre. Até casava contigo. Uau! Ai, estou a ficar rosadinha. Bora. Quando tu dizes desculpa, já sou comprometida. Isto já está a ficar muito estúpido. Vamos falar de coisas sérias. Quem é que falta? Falta Flávio, não é? Flávio. Eu. Ora então, o que eu tenho a dizer é, não é só com o estudo que nos vamos tornar melhores acordeonistas ou crescer como músicos. Temos que aproveitar também o resto que as nossas universidades e se calhar as cidades onde estamos têm para nos oferecer. Ir a concertos, ir a masterclasses, não só de acordeão, mas fora de acordeão, outros departamentos, ver orquestras tocar, passar tempo com colegas de música de outros departamentos. Tudo isso acaba por ser, a longo prazo, mais importante do que só estudar e tentar tocar bem e tocar melhor e pronto, e acho que acaba por ser isso. E outra coisa que eu também queria dizer era
não ter medo de estar no meio dos lobos. Por exemplo, eu como aluno do primeiro ano tinha medo de estar. Nós aqui no departamento de acordeão temos as chamadas performance classes, que é uma vez por semana. Uma vez por semana temos uma aula de grupo com os alunos todos os anos e temos de tocar e ouvir e comentar. E eu tinha muito medo disso ao início, porque achava que não tocava nada. Eu ouvia-os tocar e eu ficava boquiaberto. Mas a verdade é que é com eles que nós aprendemos mais. E então também aproveitem isso e não tenham medo de se mostrar. Embora pareça que embora estejamos a um nível mais baixo, não há que ter vergonha disso, porque nós estamos cá para aprender e alcançaremos esse nível um dia. Olha, esta semana ouvi uma cena que era, acho que é um provérbio mesmo, um anão ao colo de um gigante vê mais do que o próprio gigante. É verdade. Bem fixe, é isso mesmo. Tita, É isso mesmo. Tita, que conselhos é que tu deixas aqui à malta que nos ouve? Também fomos partilhando um bocadinho a nossa... Verdade. Não estava preparada, Sónia. Eu sei. Não me preparei para responder a isto. Olha, eu acho que eu concordo muito com o Flávio e sinto que essa foi muito a minha experiência, sabes? De ir sempre com muito medo, muito naquela de tenho que provar primeiro que pertenço aqui, que mereço estar aqui. E se nem tanto aos outros, mais a mim. Eu acho que eu passei, enquanto eu estive em Erasmus, eu acho que eu tive o ano todo a tentar provar a mim própria que eu estava no sítio certo, a fazer a coisa certa e que não era uma impostora. E a pensar, será que as gravações que eu mandei eram assim... Tipo, será que o senhor viu bem as gravações que eu mandei? Não será que ele se terá enganado na decisão dele? Agora vou ter que trabalhar o triplo para provar que estou ao nível disso. Porque isto é uma coisa na gravação, outra coisa é estar aqui do dia a dia. Acho que isso é uma cena, tipo, pá, ir sem medo. Porque eu acho que a maior parte dos nossos medos estão mesmo na nossa cabeça. Há tantas coisas que nós reconhecemos, que nós sabemos que nós gostávamos de melhorar em nós, que acabamos por achar que todas as pessoas acham que isso é que são as coisas que nós temos que melhorar. E muitas pessoas não vão achar isso. Eu acho que era o principal. E ir para fora. Eu acho que é muito importante. Atenção, eu sou aquela pessoa, já fui para fora. Eu fui para fora 4 vezes. E voltei sempre a correr. Mas eu gostei sempre muito de estar fora e valorizo imenso todas as experiências que tive, porque eu acho que me fizeram crescer imenso. Não só relativamente àquilo que eu fui fazer, não é? Que eu fui estudar ou assim, mas também de uma perspectiva muito, muito pessoal. E por acaso achei piada, ninguém falou em relação ao choque cultural que poderia ter acontecido. E quando eu estive na Dinamarca, eu senti uma diferença muito grande. Tipo, eu senti que eu adorei trabalhar com o professor, mas também percebi que aquilo não era o sítio para eu estar a viver, eu não me identificava com aquelas pessoas. No entanto, isso faz-te voltar e encarar as coisas de uma forma um bocadinho diferente quando estás em Portugal. E no geral, quando vais para a tua vida, também já vais olhar para uma série de situações e de maneiras de estar na vida e de fazer as coisas de forma diferente. Acho que te torna uma pessoa, pelo menos a mim, tornou-me uma pessoa menos canónica e que aceita melhor que isto não há maneiras certas e erradas de fazer as coisas, há maneiras diferentes de fazer as coisas. E tu, Sónia? Sou sempre muito interessada em aquilo que tu sentes. Porque te adoro muito, não é? Querida. Então, não, eu simplesmente reforço a ideia do Flávio, reforço, aliás, cada uma das vossas ideias, cada um dos vossos conselhos e o teu também, Tita, e acho que tudo se resume um bocadinho, se nós quisermos, ao desenvolvimento pessoal, que é essa questão de aproveitar o máximo possível das nossas aulas. Como é que nós aproveitamos isso, como é que nós usamos isso para o nosso proveito, portanto a questão da motivação, do empenho no trabalho, da nossa autoestima, da forma como nós nos relacionamos com os outros, o companheirismo que o João falou, a questão de aproveitar também o contexto em que estamos, a cidade onde estamos, portanto, tudo isso também é a relação com os outros, a relação com o ambiente onde nós estamos. No fundo é o desenvolvimento pessoal que nós tantas vezes
que nós nos esquecemos e que se calhar só mais tarde é que nos apercebemos quão importante isso é. E essas questões, esses senãos, não é? Essas reticências que nós temos perante esse tipo de desafios, é sempre muito mais ou muito menos grandes, portanto são mais pequenas esses desafios se nós tivermos uma estrutura melhor em termos de desenvolvimento pessoal. Portanto, antes de sermos músicos, somos pessoas, e é importante que também trabalhemos sobre isso e façamos coisas para além da música. O amor. Exato, é que nós. uma delas. Isso é muito verdade. Nós não somos a nossa profissão. Eu acho que em parte também somos, mas não somos somente a nossa profissão. E eu tinha uma professora que dizia que nós não queremos ser macaquinhos amestrados no nosso instrumento. Eu acho que isso que tu disseste e que vocês todos disseram vem muito ao encontro disso. É tipo, tomem atenção a tudo o que está a ser feito, não só o acordeão, aproveitem tudo. Nós não queremos ser autómatos, não é? Olha, adorei. Adorei esta conversa. Foi mesmo fixe. Podemos terminar, né? Oficialmente. Podemos. Então vá.